2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Deus fala conosco nesta noite, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, neste lugar, para nos alcançar, para falar conosco, Pai. Senhor, vem de encontro com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, que esta mensagem venha edificar, que esta mensagem venha transformar, que esta mensagem, Senhor, venha fazer a diferença na vida da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Podeis assentar, amém? Bom, queridos, como eu disse, como o pastor José Carlos disse, hoje é um dia muito especial, amém? Porque nós estaremos consagrando mais um casal ao episcopado, amém? Ao pastoreio. E a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então isso é algo tremendo. Excelente obra almeja. Então por isso eu fico maravilhado quando alguém almeja ser pastor. Eu gosto disso. Eu sempre gosto de falar. Eu sempre gosto quando alguém chega em mim e diz: eu quero ser um pastor. Porque eu creio que já está nascendo algo ali. Amém? E nesse tempo que nós estamos vivendo, não são muitos os que têm tido essa disposição nesses dias. Não são muitos aqueles que querem se envolver a tal ponto de dar a sua vida. Sim ou não, queridos? Mas glória a Deus, porque Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso, que levanta os seus escolhidos. Levanta aí aqueles que Ele quer nesses dias fazer a diferença através do pastoreio. Amém? Então Deus tem levantado nesses dias. Deus tem levantado Wesley, Deus tem levantado Franciele, que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Tem mais alguém aqui que está dizendo: eis-me aqui? Deus tem levantado Davidson, Jennifer, né? Os nossos filhos, que está dizendo: eis-me aqui, nesses dias. Deus tem levantado Marcos, a Cris, que tem dito: Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu propósito na minha vida. Deus levantou aí Rosalvo, amém, pastora Ana, lá há alguns anos atrás, e eles disseram: eis-me aqui, e o Senhor tem cumprido o propósito na vida deles. O Senhor tem levantado pastor Luciano, pastora Inês. Deus tem cumprido esse propósito. Que maravilha, irmão. Quantos se alegram nesta manhã? Deus os levantou. Começamos ali e hoje o Senhor tem cumprido o propósito ali. Amém. Deus tem levantado pastor José Carlos, pastora Poliano, para fazer a diferença nesses dias, na abertura de muitas igrejas. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus tem levantado pastor Nardete, pastora Maria José, pastor Ricardo, pastora Geni. Dá um oi bem alto aí, Ricardo.
Amém! Oh, glória a Deus! Dá um cutucada nele aí. Para acompanhar essa pastora tão abençoada, pastora Geni, uma pastora de multidão, né? Deus tem levantado o pastor Edson. Uhul! E outros tantos Deus tem feito. Amém, queridos? Quantos podem dar um glória a Deus nesta manhã? E esse texto aqui nos fala de um tempo novo sobre o povo de Deus. Eu creio que há um tempo novo sobre as nossas vidas nesses dias, amém? Esse texto nos fala de um tempo novo, e eu creio que um tempo novo se inicia ali em Nova Veneza, através dos irmãos, através daquela igreja que está sendo implantada ali. Porque Moisés, o grande líder, havia cumprido o propósito de Deus. Ele combateu o bom combate, tirando o povo ali do Egito, caminhando com aquela grande multidão ali no deserto. E eu aprendo muito com a história de Moisés, esse grande líder, esse grande homem de Deus, esse grande cristão, esse crente dos séculos antigos, dos tempos antigos. Então a Bíblia diz que Moisés, ele foi instruído com toda a ciência ali dos egípcios. A Bíblia diz que Moisés era um homem formoso. A Bíblia diz que Moisés era um homem poderoso em palavras. A Bíblia diz que Moisés era manso. E eu não posso perder a oportunidade nesta manhã de falar desse aspecto tão importante nas nossas vidas, de falar desse aspecto que tanto nos desafia nesses dias: ser manso. A Bíblia diz que não havia homem como Moisés naquele tempo, um homem manso. E de fato, irmãos, precisava mesmo ser manso para percorrer todo aquele deserto com aquela grande multidão. Se ele não fosse manso, queridos, ele ia queimar toda a instalação da cabeça. Sim ou não? E é interessante, as pessoas nos falam algumas coisas e a gente não esquece. Um dia o pastor Edson virou para mim e disse assim: pastor, ele é manso. Você sabe que foi uma das melhores palavras da minha vida, querido? Você sabe que foi uma das palavras mais poderosas que eu já ouvi. Porque há uma grande responsabilidade sobre nós. E eu me coloco primeiramente à frente de um grande projeto como esse, de uma grande igreja como essa que está sendo edificada nesses dias. Estamos trabalhando com vidas, estamos trabalhando com famílias. Pessoas que chegam aqui e dizem: aqui eu quero adorar o Senhor, aqui eu quero buscar a Deus, aqui eu quero me casar, aqui eu quero entregar o meu dízimo, aqui eu quero ficar até o dia do Senhor na minha vida. Então, quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para o que Deus está fazendo, abrindo igrejas, estabelecendo igrejas, já em muitos lugares, eu falo: Deus, dá-me esta mansidão, para que pessoas que estão próximas de mim venham a ser edificadas. Você pode dar um glória a Deus nesta manhã? Queridos, como nós precisamos desta mansidão nas nossas vidas, como cristãos, para que pessoas sejam alcançadas. E eu olho para Jesus. Jesus, ele chama toda a responsabilidade sobre ele. Quando ele diz: olha, aprendei de mim.
Ele chega para os discípulos e ele diz: olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso é lindo. Que a igreja nesses dias possa dizer: olha, aprendei de mim, olhe para mim, aleluia. Que os maridos possam dizer: aprendei de mim, minha esposa, porque eu sou manso. Queria que os maridos nesta manhã dessem um brado. Aleluia! Aprendei de mim. Então Moisés foi esse grande homem, esse grande cristão, esse grande pastor daquele tempo, que nós precisamos olhar para ele e aprender com ele, e nos inspirarmos no seu chamado, no seu ministério. Veja que o nosso chamado não é um chamado de homens, queridos. O nosso chamado é um chamado de Deus. Olha aqui para mim. O nosso chamado não é um chamado de homens. Eu estou falando para toda a igreja. O nosso chamado é um chamado de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. E isso aqui é algo muito forte. Então Moisés percorre toda essa estrada, todo aquele deserto, mas chega um momento em que ele é promovido. E aqui que começa a minha mensagem, que eu quero falar de Josué. Josué, então, foi esse escolhido para levar o povo a apropriar da promessa. Moisés tira o povo do Egito. Moisés percorre com aquela multidão no deserto. E Josué então se levanta para levar o povo a entrar na terra prometida. E aqui eu vejo aqui alguns princípios que são poderosos nas nossas vidas. Aqui no capítulo 2, versículo 2 de Josué 1, fique aberto para você acompanhar comigo. Diz assim: olha, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a minha mensagem, o tema é: quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar nesses dias? Josué estava prostrado porque ele estava chorando pela perda. E então Deus chega e diz para ele: olha, dispõe-te. Em outras palavras, levanta, porque é você quem vai levar esse povo a herdar, a entrar na terra prometida. Josué, levanta desta condição que você encontra. Por isso eu digo nesta manhã: Deus vai usar pessoas com disposição. Disposição é um estado de ser útil, de ser usado. Disposição significa você ser útil para um propósito, ser usado para um propósito. Amém, queridos? Josué, dispõe-te. A disposição, ela traz atitude. Nós não veremos pessoas dispostas sem atitude. Sim ou não? Nós veremos pessoas dispostas tendo atitude. E a atitude é o que nos leva a conquistar nesses dias, a fazermos a diferença nesses dias. Disposição mediante atitude. Muitos nesses dias
precisam dessa disposição. E Deus quer tratar nesses dias com pessoas indispostas. Deus quer tratar nesses dias com pessoas que estão desanimadas. E não são poucas pessoas que por um motivo ou outro pararam. Aqui era uma perda na vida de Josué. Mas no meio da igreja são muitas as situações. E ainda nós vemos no nosso meio pessoas que estão indispostas. Nós ainda vemos no nosso meio pessoas que estão desistidas. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga: dispõe-te. Amém, irmãos? Então eu preciso me dispor para que Deus possa me usar. Se você se dispor, Deus vai te usar nesses dias. Se você tiver essa disposição, Deus vai falar através da sua vida. Se você tiver essa disposição, algo vai acontecer através da sua vida, porque tudo que Deus precisa nesses dias é de homens e de mulheres que se dispõem para que Ele possa cumprir o propósito. E então ele chega para Josué e diz: dispõe-te, porque ele estava entregue, ele estava turbado por causa da morte de Moisés. E quantos nesses dias não estão entregues por causa de uma situação? São muitos. Quantos não têm parado nesses dias por causa de uma pequena circunstância ali na sua família? Quantos não têm nesses dias se rendido diante de uma circunstância por causa de uma situação que não aconteceu como ele pensava? Muitos desses dias pararam porque levaram um não. Deixa eu falar para você, olha que para mim um não é o fim, pode ser o começo de um projeto de Deus na sua vida. Entende? Esta igreja de hoje, ela precisa se levantar, mesmo em meio às circunstâncias. Jamais vamos estabelecer um grande projeto se nós não vencermos as circunstâncias. Jamais vamos avançar, jamais vamos prevalecer, jamais vamos romper os limites se nós não vencermos as circunstâncias do dia a dia que vêm para tentar nos parar. Amém, irmãos? Não vamos conseguir avançar, porque circunstâncias, fatores negativos acontecem toda semana nas nossas vidas. Mas Deus quer levantar esta igreja nesses dias. Amém? Para romper, para avançar, para cumprir o propósito. Amém, queridos? Então nós precisamos de disposição. Diga assim comigo: disposição. Disposição. Eu vou dizer mais uma vez: disposição. Porque eu creio que cada vez que eu dizer disposição, algo vai acontecer aí na sua vida. Disposição. Novembro, eu entrei numa situação, comprei um carro, não quis financiá-lo, arrumei uma grana emprestada, um valor alto, e nesse meados, eu precisei reformar uma casa dos meus pais, que é herança, uma situação familiar que estava se arrastando por muito tempo, e nesse meados, o meu pai pisou num maldito prego, e ele ficou aproximadamente 6 meses enfermo,
E eu tive que ir, voltar, trazer, buscar, comprar, vender. Irmãos, e eu entrei numa dificuldade financeira. Mas pensa, num negócio que veio para me desanimar. Pensa numa situação, irmãos, porque pastor, ele tem muitos desafios, mas ele não pode ter esse desafio financeiro, né, entre aspas falando. Irmãos, então essa situação veio, e eu percebi que eu comecei a ficar turbado. E eu me lembro como se fosse hoje, eu me levantei, eu me dispus, eu dei um pulo, eu saltei, falei, eu preciso reagir nessa situação. Eu preciso me levantar nessa situação. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, e eu fui me organizando, tendo atitude. Eu disse que atitude nos leva a conquistar. E eu me movi de cá, me organizei de cá, e corri para cá, e corri para lá. Resultado, Deus me deu a vitória. Mas você imagina, se eu tivesse me rendido diante desta situação, olha para mim, eu estaria hoje, talvez no mês de janeiro, em meados, eu não estaria bem, com certeza a igreja também não estaria bem, porque pastor bem, igreja bem. Mas eu me dispus, eu me levantei. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque de repente nesta manhã tem pessoas aqui que estão nesta condição. Talvez não seja na condição financeira, mas talvez seja numa condição familiar. Deixa eu falar para você, dispõe-te, porque Deus é contigo. Disposição para vencer as circunstâncias. Um pastor precisa de disposição, de ânimo, porque são muitos desafios que vêm sobre as nossas vidas, queridos. São muitos os problemas, e pastor não pode carregar problema de ninguém. Isso é maturidade. Eu tive que apanhar 10 anos. Pensa num rapaz que apanhou. Mas graças a Deus, hoje, nenhum problema se torna fardo na minha vida. Hoje eu entrego todos eles para Jesus. E quando nós entregamos para Jesus, Jesus cuida para nós. Disposição. O Senhor chegou para Josué e disse: olha, dispõe-te, se levante, é você, saia desta condição. Deus está falando nesta manhã para muitas pessoas nesse lugar. Dispõe-te, meu filho, levanta, esta situação não é nada. Muitas vezes nós estamos abandonando um projeto, nós estamos abandonando os propósitos de Deus por causa de uma situaçãozinha aqui e outra ali. Vai para o inferno. A situação. Você me entende nesta manhã, irmãos? Mas eu ainda falo de disposição para cumprirmos o propósito de Deus. Aquilo que Deus tem estabelecido para nós.
Mas fala ainda de disposição para que nós possamos descansar em Deus. A igreja do século 21 precisa descansar em Deus. A igreja do século 21 anda ansiosa, anda preocupada, anda para cá e para lá. Irmãos, Deus não quer que eu e você nos fiquemos preocupados. Deus, Ele quer que a igreja descanse nele nesses dias. Deus nesses dias quer levar a igreja a descansar nele, a depender mais dele. Muitas coisas que nós esperamos, que nós buscamos, não acontece como nós queremos. E é aí que entra uma palavrinha chamada ansiosidade, preocupação. E o Senhor está dizendo nesta manhã: descansa, descansa. Descansa, descansa. Muitas vezes nós temos que aprender a descansar em Deus. Olhe para mim, descansa em Deus, descansa. Às vezes nós não queremos isso, mas Deus quer trazer descanso nesses dias. Todas as coisas estão um caos. As finanças estão um caos, as coisas lá fora não andam bem, mas Deus tem uma palavra para a igreja nesta manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos, se recompõe, se fortaleça. Isso nos fala de dependência de Deus. Se aquietar na presença do Senhor nos fala de depender de Deus. Se tem algo que um pastor precisa, é de depender de Deus. Wesley Franciele. Muitas coisas que nós almejamos, esperamos, não acontecem como nós queremos. Isso é um fato. Mas aí entra a sabedoria desse tempo. Descansar em Deus. É meu, somente meu, todo trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti. É meu, somente meu, todo trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti. É o meu casamento, descansa em Deus. É a minha família, descansa em Deus. É o meu ministério, descansa em Deus. É a minha vida profissional, descansa em Deus. Descansa nele. E o mais Ele fará. Descansa no Senhor, e o mais Ele fará. Disposição. Eu estou falando de disposição para nós descansarmos em Deus, porque a circunstância tira a disposição. Os problemas tiram a disposição, tira o ânimo, tenta nos parar, tenta nos barrar. Tem muitos ministérios que foram abortados, porque o líder não soube lidar com os problemas. Nós fomos chamados para administrar. Pastor, você foi chamado para administrar.
Líder de célula, você foi chamado para administrar. Supervisor, você foi chamado para administrar. Sacerdote, sacerdotisa, você foi chamada para administrar, para organizar, porque quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra é Deus. E nós estamos querendo fazer aquilo que é de Deus, aquilo que é para Deus fazer, irmãos. Essa é a pior furada do crente. Fazer aquilo que é de Deus, aquilo que quem faz é Deus. Enquanto nós estamos com as nossas mãos, Deus não está com a mão dele. Mas eu ainda colocaria nesta manhã disposição para ser transformado. Disposição para ver Deus agindo na minha vida. Porque nós temos ânimo para muitas coisas. Nós nos dispomos para muitas coisas. Tem muitos irmãos que se dispõem para fazer a obra. E uma imensidão de coisas, mas não se dispõe para ser transformado, para olhar para si, para mudar. Irmãos, está aqui uma das essências do cristianismo: transformação, mudança, refletir a imagem de Cristo, ser parecido com Jesus. A igreja precisa ser parecida com Jesus, irmãos. E muitas vezes nós entramos e saímos, e nós vamos, e as coisas acontecem. Mas muitas vezes, tem coisas nas nossas vidas que precisam mudar. E quando alguém fala que eu preciso mudar, eu já não sou mais aquele cristão bonzinho. Eu começo a mostrar que eu tenho duas pernas, e não apenas para andar, mas para dar coice. Você conhece alguém assim? Quando você mexe na vida dele, quando você toca na vida dele, quando você diz, você precisa mudar, você precisa ser irrepreensível, você precisa deixar de ser esse homem grosso, você precisa deixar de ser essa mulher tola, você precisa deixar de ser mal pagador, isso e aquilo. Deixa eu falar para você, a maior característica de um cristão, de um pastor, é ter um coração ensinável, um coração tratável. E nós falamos isso para os pastores: pastor, é isso mesmo que você quer? Você precisa ter um coração ensinável. Eu acompanho o pastor Zé Carlos com as igrejas, e eu vejo, né, a batalha dele para trazer princípios, para falar na vida dos pastores. E eu fico imaginando assim de longe, eu falo, realmente, se um pastor não tiver um coração ensinável, ele não vai adiante. Tem um glória a Deus aí, irmãos. Bem-vindo ao clube, chamados para sermos transformados à imagem dele, parecidos com ele, ao ponto das pessoas olharem para nós e dizer: eu quero também esse Deus que você serve, porque quando eu olho para você, eu vejo que há algo diferente na tua vida. Há algo diferente na sua vida. Há algo em você que eu quero para a minha vida. Pastor, eu quero ser como o Senhor. Pastor, eu quero seguir as suas pisadas. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero ser o pai que o Senhor é.
Eu quero ser a mãe que você é, pastora. Eu quero ser esse líder que você é, que apacenta, que ama, que cuida. Eu quero ser como você. Eu quero ter essa paz que há em você. Quando eu olho para você, eu vejo paz. Aqui na empresa, todo mundo está se descabelando, e eu olho para você, eu vejo você tão sóbrio. Eu até te peguei dando glória a Deus. O que é isso na sua vida? A igreja do século 21 tem uma luta tremenda para evangelizar, e aí você vai dizer: é Jesus que está sobre a minha vida. É a minha vida que está sobre a rocha. É a minha vida que está fundamentada na palavra de Deus. É por isso que eu não estou preocupado, porque o meu Deus cuida de mim. Essa igreja aqui não é de homens, não é do bispo, não é da bispa, não é dos pastores, é o Espírito Santo. É Ele que é o pastor principal desta igreja, é Ele que está adiante, é Ele que está dirigindo. Olha só como Ele dirige bem. Olha só as famílias na Rede Família. Olha só as famílias no bem pertinho, sendo abençoadas. Olha só o que Deus está fazendo. Olha que maravilha. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso. Disposição. Disposição para deixar de ser encrenca. Disposição para deixar de ser chato. Aqui não tem ninguém assim. Disposição para deixar de ser xarope. Ora aqui comigo, bispo, eu quero deixar de ser xarope. Ah, irmãos, eu vou soltar foguete. Um dia que um discípulo meu chegar em mim, um crente desta igreja, dizendo: ora aqui por mim, eu não aguento mais ser chato, nem o meu povo está me aguentando. Ora aqui por mim, que a minha esposa me diz que ela já não me aguenta mais. Ora aqui por mim, porque meu esposo diz que está chegando ao fim. Já viu isso nesses dias? Segunda coisa que eu vejo aqui é que Deus vai usar pessoas que conhecem o propósito. Deus vai usar pessoas que conhecem o plano. Deus vai usar pessoas que conhecem o objetivo. Olha aqui para mim. Deus vai usar pessoas que já têm um mapa traçado, já está desenhado. Deus quer trazer convicção no propósito nesses dias. E uma vez conhecendo o propósito, nós precisamos desejar ardentemente em cumpri-lo. Uma vez conhecendo o propósito, eu preciso perseverar. Deus disse para Josué: Josué, dispõe-te, passa este Jordão, limite, vence esse limite. Josué, dispõe-te, passa você e todo este povo, plano coletivo. Josué, dispõe-te e leva esse povo a herdar a terra prometida, promessa. O Senhor alinhou, o Senhor tornou conhecido. Precisamos conhecer nesses dias aquilo que Deus quer que eu e você, que nós façamos nesses dias. Tem muita gente que poderia ser tremendamente usada por Deus, mas ainda não conhece o propósito de Deus.
Tem muita gente dentro da igreja pensando que está cumprindo, pensando que está fazendo do jeitinho que Deus quer. Estão enganados, ainda não conhecem os propósitos de Deus para a sua vida. Precisamos conhecer o propósito de Deus para nós, precisamos conhecer o caminho, precisamos conhecer a rota que nós vamos trilhar, para que nós possamos sermos bem-sucedidos. Olha para mim, vocês nunca viram um homem tão convicto como eu estou. Eu estou muito convicto, queridos. Eu estou vendo o caminho que eu preciso percorrer. Eu estou vendo a estrada que eu vou andar. Há uma convicção muito grande na minha vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito aí, meu filho. Deus tem um propósito aí na tua vida. Deus vai usar pessoas que conhecem o propósito. Deus nesta manhã abre um leque e te diz: esse é o meu propósito para a tua vida. E não sou eu quem faço isso, é o Espírito Santo de Deus. Deus vai usar pessoas destemidas, ousadas, corajosas. E aqui no versículo 6 e 7, Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para você. Olha aqui para mim. Leia comigo. Diante de tudo isso, diante dessa disposição, diante desse conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida, agora Deus chega para Josué, agora Deus chega para o pastor Wesley, para a pastora Franciele, agora Deus chega para a igreja de Vila Pedroso, e Ele diz assim: ser forte, ser corajoso. Deus está dizendo para você nesta manhã: ser forte, ser corajoso, ser muito corajoso. Deus está repetindo no versículo 7: tão somente ser forte, tão somente ser muito corajoso, porque é você que eu escolhi, porque é você que eu chamei, porque é você que eu chamei para fazer a diferença nesses dias, porque é você que eu chamei como esposo nesses dias, porque é você que eu chamei como esposa nesses dias, porque é você que eu chamei como filho nesses dias para fazer a diferença nesses dias, porque é você que eu chamei para levar esse povo a apropriar da promessa. Deus está dizendo para a liderança desta igreja: é você que eu chamei para levar uma grande multidão desta região a herdar a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo nesta manhã para a Nova Veneza: é você, são vocês que eu levantei para ser instrumentos nas minhas mãos ali em Nova Veneza. Deus está dizendo nesta manhã que Ele vai usar as pessoas ousadas, que Ele vai usar as pessoas fortes, corajosas. Irmãos, são tantos os desafios, se não fosse por meio desta palavra, eu já tinha desistido. E eu sei que tem pessoas nesta manhã aqui que está comigo. Quem está comigo nesta manhã? Onde estão os indesistíveis? Indesistíveis. Pessoas que estão em meio a um deserto, mas têm perseverado, têm se levantado, têm recebido esta palavra sobre a sua vida, têm recebido todas as manhãs: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E Josué é esse líder que nós temos que inspirarmos nele. Estava numa batalha, estava numa guerra, e ele precisava
concluir o propósito. Só que o sol estava se pondo. E ele se levanta em fé e ele diz: sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajolã. Oh, irmãos, olha aqui. Esta é uma das passagens mais fantásticas da Bíblia. Aqui, ele estava numa batalha, e já estava para anoitecer. E eu creio que ele levanta suas mãos e fala: sol, para aí. Lua, detente aí no vale. Tem homens aqui que vai fazer o sol parar nesses dias. Tem mulheres aqui que vai dizer: lua, detente aí, porque essa batalha na minha casa, eu preciso terminá-la. Tem mulheres aqui que o marido foi trabalhar e ela está dizendo: detente, lua, porque essa batalha eu preciso completá-la. Tem homens aqui saindo pela manhã e está dizendo: ó sol, detenha-te, para aí, porque a batalha hoje vai ser grande. Josué se levantou em fé. Olha aqui para mim. Diante dessa situação, se levanta em fé, porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eu não vou te deixar. É você. Eu concluo aqui, versículo 5. Olha só que a ousadia de Deus. Ninguém poderá te resistir. Diga para esta pessoa: ninguém poderá te resistir. Vai, meu filho, vai, 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 igreja, vai, pastores, vamos. Ninguém poderá te resistir. E eu fecho a palavra no 9. Não te mandei eu. Essa tradução aqui é meio baiana, da Bahia ou maranhense. Não te mandei eu. Acompanha comigo o versículo 9. Já vem Deus de novo. Olha só Deus vindo de novo, pela terceira vez. Olha só Deus falando com a igreja pela terceira vez. Olha só Deus falando com você pela terceira vez. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Palavra de Deus para a igreja, luz para os povos de Vila Pedroso. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Não é você, não sou eu, mas é o próprio Deus falando. Amém, irmãos? É meu, somente meu, todo abate.